sejam todos e todas bem-vindos a mais uma live do programa de reflexões pedagógicas, diálogos entre a teoria e a prática, que discutirá o tema A Arte na Educação Infantil, especificações e prática do ensino. Essa live foi elaborada pela equipe de gerência de educação infantil da CEMED. O Reflexões Pedagógicas é um programa de formação continuada da Secretaria de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, executado pela Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais, SUPED. Para a realização deste evento, contamos com o apoio da Divisão de Tecnologia Educacional e da Divisão de Educação Especial. Agradecemos também às nossas secretárias, professora Elza e Soraya, nosso superintendente, professor Valdir Leonel, e a nossa gerente, professora Isabel Correia. Agradecemos também aos tradutores e intérpretes Ricardo e Walterley. Meu nome é Nayandre, sou professora efetiva da REME e atualmente faço parte da Gerência de Educação Infantil. Essa live destina-se aos profissionais de arte da educação infantil que atuam com crianças do grupo 1 ao grupo 5. Serão discutidas algumas especificidades e possibilidades de trabalhos não presencial. Convido todos a participarem do chat, fiquem à vontade para deixar suas impressões e dúvidas. A nossa equipe está à disposição para responder os possíveis questionamentos. O nosso tema de hoje é Arte na Educação Infantil, especificações e práticas do ensino. É importante colocar que durante este período nós não vamos falar de fórmulas corretas para que se seja aplicada a arte durante este período pandêmico. Entretanto, que nós consigamos ter uma reflexão em torno das possibilidades de educação à distância para a arte, ainda mais com as especificidades da educação infantil. Próximo, por favor. Gostaria de, como é feito de forma presencial, que nós pudéssemos refletir um pouco em torno do texto Vida em Branco, uma poesia de Zélia Duncan. Vida em Branco. Você não precisa de artistas? Então me devolve os momentos bons, os versos roubados de nós, as cores de seu caminho. Arranca o rádio do seu carro, destrói a caixa de som, joga fora os instrumentos e todos aqueles quadros, deixa as paredes em branco, assim como a sua cabeça. Armas para dormir, nenhuma canção de ninar, e suas crianças em guarda, esperando a hora incerta para mandar ou receber rajadas. Você não precisa de artistas? Então fecha os olhos, mora no breu, esquece o que a arte te deu. Finge que não te deu nada, nenhum som, nenhuma cor, nenhuma flor, nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem Gonzaga, nem Diadorim. Você vai rimar com números, vai dormir com raiva e acordar sem sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito não tem refrão para dar jeito, não tem balé para bailar. Você não precisa de artistas? Então nos perca de vista, nos deixe de fora do seu mundo perverso, sem graça, sem alma. Zélia Duncan. Eu gostaria de convidar todos vocês para que nós pudéssemos fazer uma reflexão em torno deste poema. A arte se mostrou tão importante nesse momento pandêmico. O que seria de nós presos dentro de casa, se não tivéssemos uma televisão, um som, se não tivéssemos uma poesia, um bom livro para ler? A arte se mostrou essencial nesse momento pandêmico. Mas nós sabemos que ela ainda não é valorizada dentro da educação, dentro da nossa sociedade. Artistas ainda são vistos como
talvez a escória da sociedade. Aquele que não deu certo virou artista. Aquele que não faz nada virou artista. Aquela velha pergunta de que, você é artista? Então, com o que você trabalha? Como se a arte não tivesse valor algum. E é em torno dessa reflexão que nós vamos seguir durante essa apresentação, tentando chegar a um ponto em comum do que nós podemos ou não executar com a arte na educação, com a arte na nossa sociedade. Qual é o valor e como que nós vamos conseguir atingir essas famílias para que elas compreendam o valor da arte na educação. Pode passar, por favor? E assim nós perguntamos, né? Quais são os desafios enfrentados durante essa pandemia? Qual a forma e qual a intensidade que isso tem tomado, principalmente nessa etapa da educação infantil? Nós sabemos que com crianças pequenas, a aprendizagem ela acontece de forma... eu preciso até procurar uma palavra. Ela acontece de uma forma ser acompanhada e é a partir dessa experiência que ela consegue alcançar a evolução na sua aprendizagem. E pensando na arte, que já não é valorizada há muito tempo, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos alcançar isso, sendo que são as famílias que estão acompanhando essa criança dentro de casa? Próximo, por favor. E aí a gente chega naquele velho ponto que nós artistas já conhecemos bem, que é a desvalorização da arte, né? Como a arte é vista. Nós temos o hábito, até nós artistas, nós professores, de utilizar alguns termos que desvalorizam a arte. A criança está aprontando, a gente fala que ela está fazendo arte. Ela está fazendo birra, a gente fala que ela está fazendo uma cena, manda a criança deixar de drama. Se deu mal em alguma coisa, ela dançou naquilo. E aí, onde que fica a valorização desses profissionais, desses educadores que partem desse princípio? O próximo, por favor. E aí, eu chego numa frase que vai ser basicamente vai ser a base de todo o nosso pensamento durante essa reflexão pedagógica. A arte não se ensina com transmissão, mas provocando experiências. Nós sabemos que outrora a arte era apenas transmissão de técnicas. Ainda era conhecida como educação artística na educação, e ela vinha a serviço de outras modalidades de ensino, de outras habilidades. Ela não tinha por si só uma reflexão em torno de si e uma experienciação em torno de si. Entretanto, hoje nós precisamos repensar qual é a forma que essa arte é colocada dentro da educação. Nós já sabemos que a arte, ela tem uma forma de transmissão para atingir cada pessoa que é diferente. Quando ela atinge uma pessoa, aquela mesma obra de arte atinge outra pessoa de outra forma. E às vezes nem é a forma que aquele artista pensou em colocar aquilo. É algo essencial ao livre interpretação da pessoa, certo? E como que nós trabalhamos isso com crianças tão pequenas?
Como que nós vamos levar isso para dentro da sala de aula com crianças do grupo 1 ao grupo 5? E aqui eu coloco que no grupo 1, grupo 2 e grupo 3, nós sabemos que nós não temos o profissional de arte, habilitado em arte, para trabalhar com essa criança. Porém, o professor de sala, ele já começa uma experienciação com essa criança, provocando sentimentos, provocando descobertas que quando essa criança chegar no grupo 4 e no grupo 5, ela vai conseguir compreender e se desenvolver melhor dentro da disciplina de arte. E é um processo de construção. Então, um processo de construção desde o momento em que essa criança nasce, porque é um processo cultural. A arte, ela traz consigo essa experienciação cultural. Então, o que a criança vive dentro de casa, o que a criança vive em família, o que ela vive com os colegas, tudo isso vai gerar um resultado artístico na vida dessa criança, um resultado cultural. Mas como em tempos de pandemia, onde essa criança está dentro de casa, com pessoas mais velhas, provavelmente sem o contato com nenhuma outra criança da mesma faixa etária, como que nós vamos desenvolver isso? Nós precisamos pensar que essa criança normalmente vai estar ou com uma avó, ou com uma tia, alguém que cuide dela dentro de casa, enquanto os pais trabalham. Muitas vezes ela vai estar até mesmo com um irmão mais velho e outra criança cuidando desse desenvolvimento sensorial dela. Então, nós precisamos ter um cuidado com o que nós vamos ofertar para essas famílias como forma de atividades, como forma de experienciação dentro de casa. O que essa criança vai ter de material, quem vai estar acompanhando, como que nós vamos desenvolver isso, certo? E também precisamos pensar que a arte, como nós já falamos, ela é desvalorizada. Ela é vista como algo que não é essencial. É um pensamento que nós queremos e precisamos mudar, mas nós sabemos que não vamos conseguir alterar isso de um dia para o outro. Nós não vamos dormir e acordar com essa questão, com esse questionamento resolvido. É um processo de construção de valorização dessa arte. E é um processo muito novo na sociedade brasileira ainda. Nós precisamos pensar que todos aqueles questionamentos do deixa de fazer drama, tá fazendo arte, que nós já colocamos, eles vão surgir dentro dessa casa, que a criança não está tendo o contato com o profissional habilitado para a transmissão desse conhecimento, com a transmissão e o provocamento dessas experiências. Próximo, por favor. E aí eu convido vocês para nós avaliarmos o contexto histórico dessa arte no Brasil, na educação brasileira e na nossa sociedade também. Porque nós temos o hábito de pensar, nós que temos o conhecimento da valorização do artista, da arte, nós temos o hábito de pensar que a arte é importante, nós temos esse conhecimento, mas é um contexto histórico que leva para as outras pessoas que não tiveram tanto acesso à arte essa impressão de que a arte está ali apenas por estar, está ali apenas por diversão. E nós precisamos pensar em toda essa linha do tempo, na construção que ainda está sendo feita, que já deveria ter acontecido há muito tempo, mas que ainda está acontecendo. Como que a arte surgiu na educação? É o primeiro aspecto que nós precisamos pensar.
Lá em 1816, ela entrou como um acessório educacional. Dom João colocou a arte, pintura, teatro, dança, eram colocados como serviço de outras habilidades que precisavam ser desenvolvidas, principalmente pela realeza, certo? A arte não estava a serviço da população, ela estava a serviço da realeza, do belo. E aí nós precisamos pensar também em outra questão que poderia dar uma live completa, que é essa questão do belo. Nós ainda temos o estereótipo que o belo é o belo europeu, padronizado, certo? Lá renascentista, que trazia formas, que trazia cores, que despertavam a sensação de calmaria, de tranquilidade. Entretanto, nós já sabemos que o belo ele se difunde de várias formas. O que é belo para uma pessoa pode não ser belo para outra, e vice-versa. E como que nós vamos avaliar isso dentro da arte, dentro da educação? Então, quando a arte surgiu, ela tinha esse parâmetro do belo europeu, lá a serviço da realeza. Na segunda metade do século XX, ela deu uma avançada e chegou um pouco mais próximo da população. Entretanto, ainda estava longe de ser o que deveria ser, né? De estar como deveria estar na educação. Essa segunda metade do século XX, ela é colocada nas escolas para moças, onde a mulher deveria aprender a costurar, a pintar, a bordar, tocar piano, tudo para estar a serviço do marido. A arte, ela servia para preparar a mulher para a educação paternalista, ou seja, onde a mulher servia o homem, onde ela estaria e continuaria estando dentro de casa, cuidando dos afazeres domésticos, sensibilizando a todos os filhos que vinham desse relacionamento para também seguirem esse mesmo pensamento paternalista de que a mulher serviria ao homem e de que a arte servia para o enfeite da casa, né? Somente em 1971, com a Lei 5.692, que é a educação artística, que eu já citei, entra no componente curricular obrigatório. E aí não era só para moças, era para toda a sociedade. Mas aí a gente precisa colocar um parênteses aí e ressaltar que ela estava novamente a serviço de outras disciplinas, era uma atividade educativa, recreativa dentro das escolas. A gente ensinava a criança a pintar, a desenhar, continuava naquele parâmetro do bordar, do fazer escultura, apenas as artes visuais apareciam, era muito raro, não podemos dizer que não existia, mas era muito raro as escolas, a educação que colocava outras linguagens, como teatro, dança e música, dentro da educação. A música ainda surgia, mas de forma erudita, certo? Ela tinha esse pensamento erudito de que continuava a serviço do quê? De divertir, de interter as pessoas que estavam visitando o lar daquelas mulheres, ela ainda tinha esse sentido. Porque nós precisamos pensar que é uma sociedade que vai se construindo em cima do paternalismo. O homem é a figura principal da nossa sociedade brasileira se a gente pensar no contexto histórico.
Nós precisamos, um outro tema que nós teríamos que entrar para romper esse pensamento. Entretanto, nós precisamos seguir essa linha de que a nossa sociedade vem de uma sociedade paternalista e isso influencia muito na arte, porque a arte é feita para a mulher. É sensibilidade, e o que é sensível é feito para a mulher. Esse era o pensamento que existia. Em 1973, nós temos a primeira faculdade de arte, que foi criada pelo governo federal. Essa faculdade, ela colocava já as quatro linguagens: a música, o teatro, a dança e as artes visuais. Entretanto, ela não colocava de forma específica que esse professor estivesse procurar um termo aqui, que esse professor aprendesse especificamente o que ele deveria ensinar dentro de sala. Era uma educação polivalente. Nós sabemos que é uma luta grande para desconstruir esse pensamento de que o professor de arte, ele é o professor que sabe todas as linguagens, que vai ensinar tudo. Isso não existe. O professor, ele tem a sua especificidade de aprendizagem, ele sabe, de acordo com a sua formação, o que ele vai ensinar dentro da sua aula. E é uma luta que nós, professores de arte, ainda enfrentamos e vamos continuar buscando a conscientização populacional sobre isso. O próximo, por favor. E aí a gente fala de uma lei de ontem, praticamente, de 2 de maio de 2016, a lei número 13.278, que ela diz o seguinte: ela vem para alterar o parágrafo 6º do artigo 26 de uma lei que a gente já conhece bem, a Lei 9.394, e ela fixa nessas diretrizes da Base Nacional de Educação o ensino de arte com a divisão das 4 linguagens. E aí aparece para nós as artes visuais, música, teatro e dança. Nós sabemos que os profissionais de música, teatro e dança ainda são uma novidade dentro das salas de aula, principalmente do nosso município. São cursos muito novos ainda. O curso de música existe há algum tempo, é um tempo maior, porém ainda é novo também. E esses profissionais estão se apropriando desse direito de dar aula, de estar em sala de aula. E nós precisamos pensar nas especificidades para não entrarmos na polivalência da educação. Um professor de arte, ele pode se utilizar das outras linguagens, com certeza, porém como uma ferramenta didática, porque a especificidade da educação, ela vem da formação desse profissional. Seria como, vamos utilizar um exemplo que a gente usa bastante, um médico. Um médico cardiologista, ele poderia cuidar lá do intestino? Não poderia, porque não é a especificidade dele. Ele, como médico, vai ter uma interpretação do sistema do corpo humano de forma geral. Entretanto, a especificidade dele seria o coração, ele é cardiologista. Da mesma forma, o professor de arte, ele pode se utilizar das outras 3 linguagens. Entretanto, ele não tem propriedade para ensinar essas outras 3 linguagens que não vêm da sua formação acadêmica.
E aí é muito comum nós escutarmos: ah, mas então vamos criar uma faculdade que abrange essas 4 linguagens. E aí nós precisamos pensar em quanto tempo nós levaríamos para conseguir ter um profissional formado nessas 4 linguagens. Uns 20 anos de academia aí, vamos imaginar uma faculdade que duraria mais ou menos esse tempo para que o profissional tenha uma base, porque nós sabemos que quando um profissional ele é licenciado em arte, a sua habilidade técnica não vem de dentro da academia, não vem de dentro da universidade. Ela vem de fora e o que é trazido para dentro da academia é a forma de ensino dessa habilidade para a educação básica. E nós precisamos pensar também que são faixas etárias diferentes. Aqui nós falamos da educação infantil, no fundamental nós teríamos um outro processo, no médio um outro processo e assim por diante. Outro questionamento que nós escutamos muito quando essas 4 linguagens aparecem é o seguinte: como que nós vamos suprir essa necessidade da criança aprender as 4 linguagens? Na educação infantil, essa diferenciação entre os profissionais, ela não vai ser muito afetada. Por quê? O profissional que tem uma especificidade da sua linguagem, ele consegue perpassar pelos campos de experiência dessa criança, pelos campos de experiências que aparecem na BNCC, partindo da sua linguagem. Um professor de dança, ele vai seguir essas 4 linguagens, esses 5 campos de experiência de acordo com a sua linguagem específica. Isso não vai interferir. Próximo, por favor. E aqui só um resumo, né, que basicamente a arte, aconteceu essa mudança na arte, foram nos 20 últimos anos. Então, é pouco tempo para que nós consigamos contemplar ainda todas as possibilidades de educação dentro dessas 4 linguagens, dentro desses campos de experiência, esses campos de conhecimento. Nós pensarmos 20 anos, basicamente são alunos que saíram da educação infantil e estão há pouco tempo no mercado de trabalho. Então, alguns desses nossos alunos ainda pegaram essa fase de mudança da arte e já conseguem ter uma visão mais ampla da arte na própria sociedade. Entretanto, a maioria não vai ter essa especificidade de conseguir enxergar como a arte realmente deve ser tratada, porque ela vem de uma educação, e aí a gente pode falar lá de Paulo Freire da educação bancária, onde a arte era depositada em cima desse aluno, técnicas e mais técnicas para gerar um produto que tinha uma especificidade de belo, o que é o que não queremos mais dentro da arte, o que não é aceitável mais dentro da arte, principalmente na educação. Próximo, por favor. E aqui uma frase bem forte, né? Que diz o seguinte: a arte se justifica por si só e não por educação através da arte. Retomando o que nós falamos nesses últimos slides, que a arte, ela tomou uma proporção e consegue ser enxergada como uma área de conhecimento dentro da educação, dentro da sociedade, o que outrora não acontecia. Ela estava apenas a serviço de outras áreas de conhecimento. Um arquiteto tinha que saber desenhar porque ele precisava construir ali o seu planejamento do seu
Ai, me fugiu a palavra. Mas um arquiteto, um engenheiro, ele precisava saber desenhar, não por saber desenhar, mas para colocar a arte a serviço da sua habilidade, da sua especificidade. Esse é um dos muitos exemplos que nós temos na sociedade. Hoje já não acontece assim. A arte está, porque ela precisa estar na sociedade. O estudo da cultura fez essa valorização da arte, fez esse descobrimento da arte como uma área de conhecimento que fala por si só, que traz aprendizado por si só, sem pensar em outras áreas de conhecimento. Próximo, por favor. E aqui nós retomamos a educação infantil. Como que nós vamos levar essa arte para a educação infantil? Primeiro aspecto que nós precisamos pensar é na BNCC. A BNCC, quando fala de educação infantil, ela estabelece 5 campos de experiência: o eu, o outro e o nós, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação, traços, sons, corpo e imagem, escuta, fala, pensamento e imaginação, e corpo, gesto e movimento. Seriam 4 grupos de aprendizagem, podemos colocar assim, dentro da educação infantil, aonde dentro desses campos de experiência vão surgir as habilidades que devem ser desenvolvidas por uma criança da educação infantil, do grupo 1 ao grupo 5. Se nós pegarmos o nosso currículo, nós vamos encontrar 6 campos de experiências, porque na construção do nosso currículo, por opção dos profissionais, foram divididos algumas habilidades, principalmente a habilidade matemática, que foi colocada como um campo de experiência único. Entretanto, no currículo de arte, apesar de aparecer esses campos de experiência, eles não são divididos, aparecem apenas os 5 que devem perpassar pelas 4 linguagens. Cada linguagem vai ter a sua forma específica de trabalhar, porém dentro desses campos de experiência. Próximo, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre cada campo de experiência. O primeiro é o eu, outro e o nós. O objetivo é que elas se tornem aptas a valorizar sua própria identidade e, ao mesmo tempo, a respeitar e reconhecer as diferenças dos outros. Então, basicamente, esse é um campo relacionado à construção da identidade dessa criança. É um campo que vem desde quando a criança nasce. Na verdade, todos vêm desde que a criança nasce. Mas ele é um campo que vem da família, que vem da interação com a família, da interação com a sociedade, da interação escolar. Em qualquer lugar que essa criança esteja, ela vai estar vivenciando esse campo. É um campo social que traz uma ampliação de conhecimentos sobre a sociedade, uma construção de relações sociais que essa criança vai apresentar. É aqui que ela vai se reconhecer como ser, que ela vai se identificar como peça fundamental para a convivência social. É aquele campo que a gente precisa desenvolver as relações entre as crianças. E aí eu pergunto, como que vamos trabalhar as relações entre as crianças com a educação infantil à distância? É difícil pensar nisso, porque essa criança ela precisa do contato com outras crianças. Ela precisa conhecer outras crianças, vivenciar o estar próximo a outras crianças, outras pessoas que, se não, as que estão dentro de casa, a própria família.
Essa semana eu tive a oportunidade de ler uma reportagem sobre educação e uma artista que teve filho na pandemia disse o seguinte: a fulana, não vou citar o nome da criança, não conhece nenhuma outra criança ainda. Isso traz uma reflexão de como que está sendo construída essa relação do outro dessa criança. Como construir isso com uma criança tão pequena que ainda precisa vivenciar isso por um longo tempo. E aí a gente retoma o que já foi dito várias vezes por toda a equipe da gerência da educação infantil. Educação à distância, na educação infantil, ela não existe. Não tem como fazer educação, porém, nós precisamos encontrar uma forma de fazer essa educação à distância. Porque essa criança ela precisa ser desenvolvida com as habilidades que somente o professor vai ter em sua formação para desenvolver. O pai, a mãe, a pessoa que cuida dessa criança, ela vai fazer o seu melhor, com certeza, para que essa criança se desenvolva em casa. Entretanto, essas relações sociais que são estabelecidas nesse campo, elas precisam ser mais amplas e nós já precisamos começar a pensar num momento de retorno presencial, que isso vai precisar ser intensificado. Como que essa criança vai voltar para a sala de aula? Como que ela vai reconhecer o colega dentro de sala de aula, de um ambiente escolar? Aí nós vamos para o segundo campo: corpo, gestos e movimentos. Nesse campo, o objetivo é mostrar as diferentes linguagens artísticas e culturais, como a música, a dança e seus diversos movimentos. É um campo que ele explora movimentações, ele valoriza muitas brincadeiras. Novamente, ele volta naquele primeiro campo do eu, o outro e o nós. São campos relacionados. E é muito preocupante porque nós percebemos que muitas pessoas, muitos profissionais têm a impressão de que a arte só se encaixa dentro deste campo. Um campo que fala especificamente de linguagens artísticas. Entretanto, não é dentro deste campo, na verdade, não só dentro deste campo, mas deste e do próximo que nós vamos falar, são os dois campos que mais se destacam quando se fala na disciplina de arte. Porém, nós precisamos pensar que a arte precisa perpassar por todos os campos de experiência na educação infantil. Eu não posso dividir essa educação em com apenas esses dois campos de experiência e esquecer de todo o resto da influência social que essa criança sofre, de toda a influência de aprendizagem que vem desses outros campos de experiência. Realmente, esse é um campo que é muito mais fácil para os professores de arte trabalhar, porque nós vamos retomar as cantigas infantis, as brincadeiras, brincadeiras populares, e aí nós conseguimos trabalhar muitos artistas que utilizam essas brincadeiras em suas obras. São diversas possibilidades que surgem dentro desse campo. Porém, mais uma vez, nós precisamos repensar que estamos em um momento pandêmico e que essas brincadeiras vão ter que ser adaptadas. Vamos ter que descobrir formas de levar isso para dentro de casa, descobrir formas de brincar diferente, com poucas pessoas, com apenas uma pessoa que vai ser essa criança e o responsável, o adulto responsável. Então, nós vamos ter que redescobrir isso para levar para a educação em casa, a educação nesse home office. No campo 3, nós temos os traços, sons, cores e formas. Outro campo que se destaca muito na arte, principalmente nas artes visuais. E é comum que quem não tenha conhecimento da arte, ao ler,
identifique esse como sendo o único e exclusivo campo da arte. Porém, lembrando que deve perpassar por todos os campos. Nesse campo, nós encontramos o seguinte objetivo. O objetivo nesse campo é incentivar as crianças a terem experiências por meio da intensidade dos sons e ritmos, descobrindo assim ações variadas, traços, cores e formas. Então, vai ter o contato nesse campo com as diferentes manifestações artísticas. É nesse campo que também o professor de sala e não só o professor de arte vai poder trabalhar um artista específico, vai poder trabalhar cores, formas, lembrando que isso tem que ser de forma muito genuína. Eu não posso chegar e colocar contextualização para uma criança de 4, 5 anos. Eu não posso querer explicar o que cores primárias, cores secundárias para uma criança de 3 anos, de 4 anos. Nós vamos utilizar esses termos? Vamos utilizar esses termos. Porém, isso tem que ser de forma natural. A criança tem que entender que ela misturando duas cores vai dar uma terceira cor. Isso não faz com que ela tenha que necessariamente saber que as duas cores que ela misturou são cores primárias e que o resultado que ela chegou são cores secundárias. Pensando nesse campo, nós precisamos pensar muito nos pais, na família que acompanha essas crianças. Por quê? Quando nós pegamos os cadernos de experiência que estão vindo da CEMED, surgem muitos questionamentos de que, mas esse não é a forma de trabalhar com a criança. Eu não vou explicar o que é cor secundária. Aparece lá falando sobre algumas coisas como ritmo. Eu não vou explicar para essa criança o que é ritmo. Porém, nós temos que pensar que muitas dessas famílias, elas vão pegar esse caderno na escola e elas vão levar para casa. E esse entendimento tem que ser para o pai. O pai vai ler, ele precisa compreender esse contexto para que aí sim ele desenvolva essa atividade com a criança. Então, toda essa contextualização, que é uma contextualização que nós não utilizaríamos em sala de aula, ela aparece por conta disso, por conta que o pai, o responsável, precisa compreender aquilo para poder acompanhar essa criança, certo? Então, esse é um campo que realmente a arte se destaca, mas que não é um campo específico do professor de arte, porque o professor de sala, os assistentes educacionais, os professores de educação física também vão se utilizar dele. O quarto campo de experiência é a escuta, fala, pensamento e imaginação. O objetivo desse campo o objetivo desse campo são as experiências com cantigas, leituras, jogos cantados, brincadeiras de rodas, conversa, entre outras. Então, aqui a gente realça a linguagem oral dessa criança e volta lá no corpo, gestos e movimentos. Então, a gente consegue perceber que todos esses campos eles estão interligados entre si. Não tem como eu trabalhar um campo só de forma isolada, certo? Esses campos, eles estão interligados e o desenvolvimento de um campo automaticamente leva ao desenvolvimento de outro campo, certo? E dentro desses campos nós temos as habilidades que se subdividem e cada habilidade é desenvolvida de uma forma diferente, que se interliga com a habilidade de outro campo de experiência. Então, nós precisamos ter muita atenção em qual é o objetivo que queremos chegar com essa criança para que ela consiga se desenvolver. Um cuidado maior ainda quando mandamos isso para casa e temos uma pessoa que não é um profissional formado para desenvolver essa habilidade, para desenvolver esse campo de experiência.
Então, aqui nesse quarto campo, nós vamos desenvolver a fala dessa criança, a oralidade dessa criança, a comunicação dessa criança. É nesse campo que a criança vai falar uma palavra errada, nós não vamos necessariamente corrigir, mas nós vamos fazer com que ela descubra, dentro da sua vivência social, a forma correta daquela palavra. Certo? Nós não podemos repreender essa criança de que ela está falando errado, mas nós vamos fazer ela descobrir o significado dessa palavra, nós vamos mostrar um objeto que represente essa palavra, vamos fazer com que ela descubra aonde está o erro e que ela se desenvolva com esse erro, que ela descubra. Nós não podemos nem falar um erro, né? Porque são crianças tão pequenas que elas ainda estão descobrindo, aprendendo essa convivência social. No quinto campo de experiência, nós temos espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Esse é um campo que eu já comentei que ele se divide em dois quando nós pegamos o currículo da rede lá na parte dos professores de sala, dos professores regentes, certo? Ele se divide em dois, separando a matemática desse campo. Porém, aqui no currículo de arte ele aparece como único, certo? O objetivo é favorecer a construção das noções de espaço em situações estatísticas, como perto, longe, frente e trás, hoje, ontem, amanhã, antes e depois. Então, já fica bem claro que não há possibilidade de se trabalhar dentro de sala de aula com crianças pequenas, seguindo uma rotina sem esse campo de experiência. Quando a gente começa uma rotina com uma criança, eu entrei no primeiro tempo, então eu tenho que saber que a rotina daquela criança é um bom dia, uma musiquinha, uma história. Ah, que dia que é hoje? Vamos olhar no calendário. Ontem foi que dia? São relações que são construídas no convívio de sala de aula e que não cabem somente ao professor de sala, ao professor regente, mas cabem a todas as pessoas que estão convivendo com essa criança. Ela é pequena, ela ainda não consegue ter a noção e a dimensão de espaço, de noções espaciais e temporais, que são as 24 horas que compõem um dia, os 7 dias que compõem uma semana, os 30 ou 31 dias que compõem um mês. Isso ela não vai conseguir compreender ainda, enquanto ela não conseguir compreender de que, eu acordei, eu fui para a escola, eu voltei para casa, eu tomei banho, eu jantei, eu dormi, eu acordei de novo. Isso foi um dia. Então, essas relações que nós temos que construir aos poucos com essa criança para que ela se desenvolva com mais facilidade dentro das outras campos de experiência, das outras habilidades. Então, isso é essencial para que se desenvolva, que ela consiga entender que, hoje nós temos 5 meninas dentro de sala e 4 meninos. No total nós temos 9. Ela ainda não consegue reconhecer o número. Se eu colocar o número 9 para ela, ela ainda não vai conseguir reconhecer. Mas na contagem, ela já consegue reconhecer a quantidade de pessoas. Hoje Maria não veio na escola, então nós temos 4 meninas, uma menos que ontem. São essas relações que precisam ser construídas dentro de sala de aula, independente de disciplina, e que não importa a linguagem de formação do professor. Então, o professor de música, ele vai conseguir construir essas relações de uma forma completamente diferente de um professor que é formado em teatro, mas essas relações serão construídas. Próximo, por favor.
Como podemos ver a seguir, vamos falar sobre o nosso currículo específico de arte da REM. Esse currículo ele sofreu uma alteração agora em 2019. Então faz pouco tempo que nós estamos com um novo currículo. O maior ganho desse nosso currículo foi na parte de dança, porque não aparecia no nosso currículo antigo, certo? Apesar de já aparecer dentro da, da nossa, do nosso currículo nacional, no nosso currículo da rede, a dança ainda não aparecia. Próximo, por favor. Nós podemos observar o nosso currículo antigo. Nosso currículo antigo ele aparecia da seguinte forma: dividido por linguagens, começava com artes visuais, depois vinha música e por último, ele começava com artes visuais, vinha o teatro e por último a música. Porém, ele não era dividido por faixas etárias, ele era dividido por bimestre, então as habilidades não apareciam conforme tinham que ser desenvolvidas na educação infantil e depois no ensino fundamental. Ele aparecia como uns objetivos a serem alcançados bimestralmente. Nós podemos observar ali que ele era feito em forma de uma tabela, no primeiro bimestre, por exemplo, ali de artes visuais. Nós temos desenho no corpo. E aí aparecia uma coluna com várias técnicas que deveriam ser desenvolvidas, que como nós já falamos, não podemos mais pensar dessa forma. E em seguida apareciam os objetivos que deveriam ser alcançados, certo? Por exemplo, identificar ponto e linha nas obras de arte no cotidiano, apreciar trabalhos de artistas que apresentam essa poética. Esses objetivos, eles apareciam descritos ali, porém, eles não tinham relação direta com os campos de experiência. Pode passar, por favor? No nosso currículo atual, ele ainda aparece escrito como versão preliminar, entretanto, é o currículo que nós vamos utilizar agora em diante, certo? Ele aparece ainda como versão preliminar porque tem alguns ajustes, porém ajustes de ortografia a serem feitos. Nas questões de habilidades, de campos de experiência, ele já foi formulado como deve ser seguido. Ele aparece da seguinte forma: grupo 4 e 5, ele aparece junto do currículo da educação infantil. O de educação física também aparece junto da educação infantil, então isso já é um ganho, porque ele é uma continuidade na formulação textual. Antes disso, nós podemos observar lá textos referência que vão dar o suporte para o professor de arte trabalhar na educação infantil. Quais são os parâmetros que devem ser seguidos na educação infantil, certo? Então é muito importante que seja lido na íntegra. Comecem a ler, não peguem apenas a tabelinha com as habilidades e desenvolvam. Leiam todo, porque ele dá a base de suporte, ele diz como deve ser desenvolvido dentro de sala de aula. Infelizmente, não é algo que nós esperávamos nessa pandemia, então ele não tem como se trabalhar de forma remota. Porém, nós podemos adaptar tudo que nos é colocado ali para trabalharmos de forma remota, certo? Logo ele vem dividido o grupo 4 e 5. Aí ele vem os campos de experiência, o eu, o outro e o nós, que foi o primeiro campo que colocamos lá. Ele descreve esse campo, o que nós podemos fazer. Por exemplo, ali ele diz, é na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão construindo um modo próprio de agir, sentir e pensar.
vão descobrindo que existem outros modos de vida. Então, e assim ele continua dando especificidades de como trabalhar esse campo. Em seguida, essa tabela de habilidades aparece já bem diferente do nosso currículo antigo. Nós podemos perceber ali que ela aparece em colunas as linguagens, então artes visuais, dança, teatro e música. As habilidades, vocês podem perceber que elas aparecem em linha. A mesma habilidade que aparece em artes visuais aparece em dança, a que corresponde à de artes visuais. E aí nós voltamos naquele questionamento que é feito, mas essa criança não vai ser prejudicada de trabalhar com um profissional de apenas uma linguagem? Não, ela não vai ser prejudicada porque nós vamos desenvolver o campo de experiência da mesma forma. Lá no ensino fundamental é uma outra conversa para um outro momento, porém, aqui na educação infantil, ela não vai ser prejudicada em nenhum momento na sua aprendizagem, porque a habilidade do campo de experiência vai ser desenvolvido da mesma forma, certo? Então, sempre que aparece uma habilidade, ela vai aparecer a habilidade correspondente na outra linguagem. Próximo. Eu trouxe apenas um recorte para nós observarmos um código, um alfanumérico que aparece sempre antes da habilidade. Ele é um código que mostra da onde essa habilidade foi retirada, e ela foi retirada de documentos nacionais, então a gente pode observar que ela vem ali no finalzinho escrito de artes visuais, por exemplo, AV01, ou seja, é uma habilidade tirada lá da BNCC, de artes visuais. A primeira habilidade que aparece é essa: explorar imagens, desenhos, expressões faciais, corporais. Mesma coisa em dança, o que vai mudar é ali o finalzinho, DA01, ou seja, uma habilidade de dança lá do currículo da BNCC, né, nosso currículo nacional, a habilidade 1 de dança e, consequentemente, de teatro e de música. Todas as habilidades, elas são retiradas lá do nosso documento nacional. Por isso aparecem com esse alfanumérico aí, e esse alfanumérico ele já pode ser utilizado, inclusive, no seu planejamento, para facilitar para o professor também. O professor vai fazer o planejamento, ele pode utilizar esse alfanumérico. Ah, fiquei com dúvida de qual que é a habilidade, eu vou lá no currículo e olho pelo alfanumérico. Algumas habilidades, elas vão aparecer com o CG nesse alfanumérico, ou seja, significa que são habilidades que foram criadas especificamente para a nossa rede municipal aqui de Campo Grande, certo? Próximo, por favor. E aí nós retornamos àquele primeiro ponto lá do começo, que é o porquê de arte, o porquê do estudar a arte. A arte, ela interessa enquanto processo vivido e marcado na experiência. É um processo contínuo e cotidiano que envolve pesquisa, conquista de autoconfiança e coragem de ir aonde não se conhece. Por que que eu estou retornando isso antes de finalizar? Para nós lembrarmos que educação à distância e educação infantil são duas coisas que não se combinam. Porém, nesse momento, é algo que nós precisamos fazer combinar. Mas nós não podemos nos esquecer que a arte, ela é uma experiência vivida. A criança, ela vai se desenvolver a partir da sua experiência. O produto final, ele vem de uma experiência que vai gerar o descobrimento social dessa criança. E por isso a importância da arte, porque a arte é algo
Curricular, entretanto, é algo cultural. Não existe vida social sem cultura. Desde o que se come, o que se veste, as formas de pensamento, tudo é influenciado pela cultura, certo? E, basicamente, pela arte. E cultura sem arte não existe, arte sem cultura não existe. Não dá para se diferenciar, se dividir esses dois aspectos. E ela vai trazer esse descobrimento, como diz ali, a conquista de autoconfiança e coragem de ir aonde não se conhece. Ou seja, a criança vai se descobrir através da arte. Ela vai descobrir o que faz sentido e o que não faz sentido para ela, culturalmente, socialmente, através da arte. Por isso, nós não podemos desistir, nós precisamos ir atrás de novas formas, novas técnicas para desenvolver isso à distância. Como eu disse, eu não posso trazer uma fórmula pronta para cada professor. Cada professor tem a sua forma de trabalhar. Cada linguagem específica do professor vai influenciar nessa forma de trabalhar. E mais importante que tudo é as peculiaridades da unidade escolar, da EMEI ou da escola, o ambiente em que ela se encontra. Nós sabemos que dentro de uma mesma cidade, as diferenciações culturais são muito grandes. E como que nós vamos trabalhar essas diversidades dentro da nossa realidade social, da nossa realidade escolar? Então, em nenhum momento isso aqui teve o propósito de trazer fórmulas prontas, apenas de refletir de onde nós estamos vindo e para onde nós vamos. Próximo, por favor. E assim nós precisamos pensar, né? Que a arte acontece pela expressão. E isso é muito importante quando nós pensamos no resultado que nós queremos alcançar com a nossa criança, com o nosso aluno. E essa frase deixa bem marcado isso, que é: expressar não é responder a uma solução de algo ou alguém, mas mobilizar os sentidos em torno de algo significativo, dando forma ao vivido e ao percebido. Ou seja, quando nós fazemos a proposição de uma atividade, nós temos o objetivo que nós queremos alcançar. Porém, precisamos pensar e avaliar o que aquela criança trouxe para mim. Será que ela trouxe a resposta que eu esperava? Se ela não trouxe a resposta que eu esperava, quais foram as interferências significativas que trouxeram esse novo significado para aquela resposta? Eu não posso esperar e trazer uma resposta pronta daquela criança. Na arte isso não existe e em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar da educação, a arte vai conseguir ter uma resposta pronta. A não ser que eu faça um questionamento pontual. Em que ano que se iniciou a arte na educação, por exemplo? Aí sim, eu espero uma resposta pronta. Mas aí nós já entramos lá no contexto histórico e não num produto artístico. Então, nós precisamos refletir muito sobre o que nós queremos enquanto professores, como nós vamos atingir essas famílias, como esse pai, essa mãe, esse responsável pelo aluno vai compreender aquela proposição de atividade e qual vai ser a resposta do meu aluno após essa atividade ter passado por todos esses pensamentos que se diferenciam. Próximo, por favor. E aquela frase lá do começo, que eu pedi para vocês guardarem, ela diz o seguinte: a arte não se ensina com transmissão, mas provocando experiências. E aí eu
complemento ela com o seguinte: assim nós saberemos o que é acidental e o que é essencial. Ou seja, a partir de todas as experiências que essas crianças viveram no processo de aprendizagem, aí sim nós vamos conseguir avaliar qual é o produto dessa criança. Se ele foi apenas um acidente ou se ele realmente foi essencial para o desenvolvimento dessa criança. Uma construção de conhecimentos, ela ocorre a partir desses dois aspectos, do que é acidental, mas também do que é essencial. O que vai ser o essencial? A habilidade que eu quero atingir com essa criança. Eu consegui atingir essa habilidade? Consegui. Mas eu consegui da forma que eu esperava? Ou ela me deu uma outra resposta no meio do caminho, algo acidental que trouxe uma nova experiência, que me trouxe uma resposta diferente ou igual à que eu esperava, porém partindo da experiência que ela teve. E só para finalizar, eu deixo uma frase, próximo, por favor, para vocês refletirem, que é uma frase de alguém que eu acredito que todos os professores de arte conhecem e seguem pelo menos um pouquinho dos ensinamentos, que é a Ana May Barbosa. Ela diz o seguinte: enquanto houver curiosidade, há o que aprender. Então eu deixo isso para vocês refletirem. E eu agradeço a participação de todos, lembrando que a GEINF está à disposição de todos vocês pelo telefone 20 20 38 47. E ao longo do ano nós esperamos todos vocês nas próximas lives. Abraço e até a próxima.